Pastora, como a palavra Sim, Deus pastor. se arrependeu. Uma palavra Deus se arrependeu, né? Deus, mas aí já não é isso. Aí já é hermenêutica. É porque Deus se arrepende. Ou não se arrepende. Aí a gente tem que ver qual é o sentido de Deus se arrepender. Pastora, se arrepender ou voltar atrás é a mesma coisa? Sim, que Deus se arrepende é quando Deus criou o homem e diz Deus se arrepende de ter feito o homem. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa. Então, Mas a Bíblia tem vários textos que falam Deus se arrependeu. é isso, mas Deus não se arrepende, né? Se ele é Deus, né? Pronto. É a questão de qual é o sentido de se arrepender. Deus não é homem para que minta. E nem é filho do homem para que se arrependa. Qual é o arrependimento que Deus nunca vai ter de ter feito alguma coisa errada? É isso, ele deu a sentença a Ezequias de 15 anos, não foi? Isso. Mas depois voltou e acrescentou mais Pronto. 15 anos. Exatamente. Ou melhor dizer, ele acrescentou 15 anos 15 na vida anos. de Ezequias. Ele tinha dito, Que certamente morrerás e não viverás. viverás, Não é Depois verdade? voltou e acrescentou 15 anos. Por causa da atitude do rei Ezequias. Olha, irmãos, a gente já está. É importante. Estamos aqui dá pano para manga para um outro debate. Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? Deus não se arrepende por ter feito algo errado. Deus, ele volta atrás. Diga, meu pastor. Pega ali, meu bem, por favor. É porque precisa ouvir. Inclusive quem falou isso aí foi Balaão, não foi? Isso. Que falou isso, entendeu? Não foi o Deus que falou isso. Sim, Foi mas Balaão que foi, falou, mas né? ele era profeta. Olha só, irmãos, Porque realmente. tem coisas que o homem fala, como Eva falou uma coisa, Deus Isso, falou outra, entendeu? isso. Mas realmente, Deus, ele não é homem. Porque o homem mente. O filho do homem, por que filho do homem? Alguém inexperiente. O homem adulto, ele mente, mas Deus não mente. O filho do homem, o jovem, ele toma decisões e ele se arrepende. Mas Deus não faz nada errado para se arrepender. Agora a Otto fez uma pergunta interessante. Se arrepender e voltar atrás. Mediante mudança de comportamento. Entendeu? Que não é a mesma Pronto, coisa. isso. Se arrepender e voltar atrás não é a mesma coisa. Ó, Você tá o entendendo? arrependimento, olha o que significa a palavra arrepender-se para o homem. Arrependimento para o homem é um significado. Arrependimento, porque senão, irmãos, olha só. A gente vai ter, e a Bíblia diz que a gente não pode tirar nada da Bíblia, pode? Então eu não posso passar por cima. Na Bíblia, nós vamos encontrar vários textos dizendo que Deus não se arrepende e Deus é imutável, mas também nós vamos encontrar vários textos dizendo que Deus se arrependeu, ou não é? A Bíblia não é contraditória. A gente precisa, neste instante eu falei sobre velho e antigo. Parece ser a mesma coisa. Mas é? Parece ser a mesma coisa. Em algumas Bíblias tem Velho Testamento. Em outras Bíblias tem Antigo Testamento. Está se tratando de tempo. Aí eu trouxe uma explicação. Aí nós temos na Bíblia Sagrada afirmando que Deus não se arrepende. Porque ele é imutável. Mas nós temos textos mostrando que Deus voltou atrás, inclusive em Nínive. Quando Deus mandou Jonas ir a Nínive, não foi numa possibilidade. Foi declarando que em 40 dias aquela cidade seria destruída. Não é verdade? Mediante a pregação de Jonas, a cidade se arrependeu, irmãos. Era a cidade que estava errada. Deus estava errado em destruir Nínive? Não. Então, olha só, o arrependimento do homem, a palavra arrependimento do homem, significa consertar o erro, mudar de atitude, mudar de direção, porque estava errado. Vanderly, ouvindo o GPS e indo na direção contrária. Eu estava errada. Eu me arrependi e voltei. Arrependimento tem de algo que já foi feito, de errado. Aí eu me arrependo. Agora, Deus se arrepender não é porque ele fez errado. É mediante a atitude humana. A gente vê isso em Gênesis, quando Deus, no capítulo 6, quando Deus se arrepende de ter criado o ser humano. Vem cá, foi Deus que errou ao criar o ser humano?
Não. Eram as práticas que estavam acontecendo antes do dilúvio. Deus se entristeceu tanto que Deus disse: vou destruir. Vou exterminar todo mundo. Então, o arrependimento de Deus, a palavra arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. Os irmãos compreendem? Amém?